Boa tarde a todos os nossos colegas. E eu quero ser bem mais breve que meus dois colegas antes me antecederam, porque eles fizeram uma referência histórica muito importante, embora eu estivesse presente na universidade, acompanhei e apoiei, aplaudi todas aquelas iniciativas que culminou, com o auxílio do nosso querido Manuel Dias, na diretoria do professor Armando Lisboa, que levou a aquele ato que hoje estamos comemorando, os 13 anos de independência. E eu queria agradecer o convite de estar aqui nessa mesa de debate, também a diretoria que me convidou, mas eu queria fazer uma referência pessoal aos colegas que participaram das nossas diretorias de 2014 e 2016. Eu vou citar o nome muito rapidamente, porque não tive oportunidade em nenhum outro momento. Então, foi o professor Cláudio Amante, Valmir Oléias, professora Edinice, a nossa saudosa Edinice, Luiz Gonzaga aqui presente, Roselaine, Bernardo de Aranaguá, professor Tony da enfermagem, Jovelino Falqueto, que foi muito importante na nossa revisão do nosso estatuto, que depois eu faço uma pequena referência, a professora Bernadette Limonge, que também ajudou a redigir aquela proposta, e em 16 ainda, professor Valmir Oléias, Jovelino Falqueto, Patrícia Plentes, Hélio Chu, Flávio da Cruz, na parte financeira, professor Bernardo novamente de Aranaguá, professora Maria Emília e o professor Nelson Aguiar, que também está presente aqui. Então, a esses colegas e, inclusive, aos nossos colaboradores, funcionários da PUSC, que tiveram também papel importante na construção de uma parte administrativa que não pode ser negada. O professor Bussi fez uma referência muito importante, que hoje a gente vive, cabe aqui alguma ressalva da atual diretoria, uma posição sólida econômica e administrativa. Tá? E aí eu pretendo fazer uma breve ponte entre 14 e os dias atuais. Nos anos de nossa administração, nós tivemos alguns eventos muito marcantes nessa universidade. Eu vou citar basicamente três eventos. Primeiro foi uma guerra judicial, doutor Prudente, que foi a história da URP, que ainda continua. Nessa sala, nós lotamos essa sala aqui e depois nós tivemos que atender 1.600 professores aposentados que estavam relacionados numa ameaça muito grave financeiramente para cada um desses professores. A maioria deles doentes, em cadeira de roda, de muletas e assim por diante, tivemos que atender. Com auxílio, evidentemente, da equipe que a gente tinha à época. Esse é um fato que a gente não pode negar, mas não aparece politicamente. Mas é uma clientela, são os nossos colegas, nossos filiados, que estão aí, presentes. Ou seja, hoje nós temos ainda na faixa de 1.500 aposentados filiados, não é isso, professor? 1.600. Então, mais ou menos a metade, 50%. Então, é um fato que eu faço questão de fazer uma menção muito rápida em função de uma colega também, sou aposentado agora, também estou nesse rolo. Esse é um fato. Outro fato que a gente esteve presente nesse período de 4 anos, 14 e 18, a presença de 3 reitorias, com eleições e todo aquele debate que faz parte desse contexto de eleições, que não foi muito fácil para conduzir em função das diversas discussões que nós temos, o 70-30, o paritário, o universal e assim por diante. São questões que, evidentemente, não estão enterradas, estão presentes aí, que provavelmente logo uma nova diretoria terá que enfrentar esse debate também. E, por último, dessas referências mais dramáticas que a gente teve nesse período foi a morte do nosso reitor Cancelier. E foi um drama, uma tragédia vivida por nós e que a gente testemunhou e participou, até que o professor Áureo, como chefe de gabinete à época, que não foi uma brincadeira qualquer. Tá? Ou seja, foi uma comoção e de que nós fomos, da qual a gente foi atingido. Então, feito essas 3 referências, eu faço uma referência também à questão estatutária. Nós temos o estatuto até 2017,
proveniente da independência da PUSC, que rezava que nós podíamos aprovar em assembleias com 5% dos associados. Então, naquele período, eu não posso precisar datas, porque foram várias assembleias que a gente não conseguia estabelecer um quórum mínimo. Portanto, a gente não tinha cacife para tomar nenhuma decisão, com greve ou sem greve. E isso, evidentemente, que perturbava muito a condução daquelas questões, particularmente a questão de greve, em particular. E aí, montamos uma equipe, em 2017, da qual fez parte o professor Juvelino, a professora Bernadette, a falecida saudosa professora Edenice, que elaboraram, com muito carinho, uma reforma estatutária, a qual a gente conseguiu aprovar em 2017 e que ela ainda hoje está em vigor, que eu acho que dá um pouco de tranquilidade às administrações que vieram a posteriori em função da condução, por exemplo, de eleições, votação para a greve, sim ou não. A adesão ao PROIF, sim ou não. Então, a questão eletrônica foi introduzida a partir da reforma 17, a partir de ano 18, da professora Carlos Alberto, e que eu acho que efetivamente deu um outro ar às nossas discussões. Há, evidentemente, as críticas em relação ao processo, e eu o considero extremamente importante, porque facilita a vida de muita gente, e particularmente, de novo, os aposentados, que é 50% dos nossos colegas. Né? E aí vem um aspecto que foi muito debatido, aparece muito nos panfletos, etc., a questão da democracia. E eu reputo que esse mecanismo é um mecanismo absolutamente democrático.